Concedo a palavra à relatora, deputada Alice da Mata. Não, mas eu achei que tivesse. Senhor presidente, senhores parlamentares, assessores, demais membros que acompanham essa CPMI, o convocado, me parece acompanhado de uma advogada. A CPI tem como objetivo investigar as fake news e as suas consequências no ataque à democracia brasileira, no ataque em como ela funcionou nas eleições de 2018, como ela transforma a vida das pessoas e da sociedade negativamente, destruindo reputações através do cyberbullying e também no ataque a personalidades da cultura, do entretenimento em nosso país, e os crimes praticados contra a população vulnerável, especialmente crianças e adolescentes, através das redes. Nós já tivemos audiência pública, a primeira dela, com o intuito de debater o conceito de fake news, com participação de especialistas da área jurídica e da comunicação. Tivemos também uma audiência pública específica a respeito das diversas formas de ataques à sociedade brasileira, especialmente a campanhas pró-suicídio, com a participação de entidades vinculadas a essa discussão e especialmente de especialistas das redes sociais que apresentaram aqui as suas observações a respeito de como deve funcionar a nossa investigação e a proteção até de dados das pessoas que terminam vítimas dessas ações de pessoas ou empresas. E na última semana nós tivemos mais duas audiências públicas, esta que me referi dos especialistas e a audiência de um convidado, uma audiência pública com o deputado Alexandre Frota. E hoje, senhor presidente, nós temos uma oitiva de um depoente que foi convocado para essa comissão. O convidado, ele pode negar-se ou aceitar a vinda para falar nesta comissão. Alguém que é convocado não pode negar-se à participação. E essa é uma diferença básica. Precisa, portanto, geralmente está dentro de um contexto de alguém ou que apresentará um testemunho, como se num júri tivesse, ou é parte da investigação. O presidente leu aqui as justificativas que foram feitas para a convocação do senhor Alan dos Santos, jornalista do blog Terça Livre, e que tem uma série de acusações de prática de fake news. E eu quero exatamente destacar cada uma dessas acusações, para que ele possa se pronunciar, esclarecer a sua posição diante destas denúncias. Acusações, algumas de processos. Não, você está falando do requerimento de convocação. O requerimento de convocação foi feito de autoria do deputado Rui Falcão, mas aprovado pela comissão. Hoje ele é um requerimento da comissão.
nessa lista de fake news que tiveram como origem os canais ligados ao Terça Livre, se inclui, por exemplo, a falsa venda de reserva indígena para uma empresa estrangeira, uma empresa irlandesa, inclusive. Sai terra indígena em Rondônia não foram vendidas à empresa irlandesa. Sai através da empresa de checagem, comprova, né? E demonstra de que não era verdadeira esta afirmação. A onda de desinformação sobre índios inclui falsa venda de reserva para a empresa irlandesa. Aí já é uma matéria do Estadão Blog, que apresenta essa afirmação. E são largas matérias em que se faz a acusação de um fake news que foi divulgado pelo jornalista da Terça Livre, pelo blog. O senhor, em sua opinião, aí eu vou ler cada um, fica melhor para a gente adiantar. Há também uma outra matéria, que é a falsa ligação de uma quadrilha na Bahia a Fernando Haddad. Outra matéria, não há evidências de que de ação de quadrilha na Bahia seja ligada a Haddad. Saindo em blog. E o Estadão verifica checagem de fatos e desmonte de boatos, que é uma empresa vinculada ao grupo do Estado de São Paulo, mas que é uma empresa de checagem. Amanhã nós vamos ouvir aqui o depoimento das empresas de checagem. A falsa notícia de que o jornalista Glyn teria sofrido um infarto por consumo excessivo de cocaína. Também aqui no Estadão verifica checagem de fatos e desmonte de boatos, onda de boatos sobre Glenn Greenwald, agora tem até suposto infarto. E se dedica a fazer justamente o esclarecimento da notícia falsa. Também a notícia falsa de que pedófilos estariam pedindo para serem aceitos por comunidade LGBT. Também foi desmentida como uma matéria, além do Terça Livre, da página oficial do deputado federal Vitório Gale, que apagou o post posteriormente. Este conteúdo também foi compartilhado nas páginas de Facebook, Canal da Direita, Direita Potiguar, Direita Paraíba, Mães pela Escola Sem Partido, Garota de Direita, Operação Pró Bolsonaro 2018, Bolsonaro 2018, Voto Impresso, Jair Messias Bolsonaro, o mito dos mitos, como identificou busca pela ferramenta CrowdTangle. Confira detalhes abaixo do que foi verificado. Outra notícia, considerada notícia fraudulenta ou falsa. Atribuição de declarações falsas à repórter Constança Rezende, do jornal Estado de São Paulo. Ainda sobre o caso Constança Rezende, o site francês Mediapart teria sido a fonte da informação sobre as declarações da repórter que o Terça Livre distorceu. Ocorre que o Mediapart, em seu perfil no Twitter, publicou informação na qual se solidariza com Constança Rezende. Além disso, o Mediapart afirmou que as informações publicadas no clube de Mediapart, que serviram de base para o Terça Livre, são falsas, porque o Terça Livre optou por não publicar qualquer retratação em relação a esse caso, mesmo sabendo que as informações do Mediapart nas quais se baseou haviam sido desmentidas pela própria Mediapart. Aqui também matéria relacionando esses fatos. Finalmente, uma última matéria, a falsa afirmação de que o músico britânico Roger Walter, fundador do Pink Floyd, estaria envolvido em um esquema de corrupção do PT.
também temos aqui matéria relacionada com esses fatos e que foram desmentidos exatamente por empresas de checagem. Gostaria, portanto, de passar a pergunta. Alguma questão? Alguém falou aí ao lado? Eu ainda não terminei, presidente. A relatora ainda está com a palavra, deputado. Eu apenas arrolei. A ansiedade de Vossa Excelência é sempre bem-vinda, né? Você vai fazer a pergunta aí. Vou fazer as perguntas agora. Em sua opinião, o que leva o site Terça Livre a publicar um volume tão grande de informações inverídicas? Qual a posição que o senhor defende frente à checagem desses fatos como informações inverídicas? 2. O senhor foi recentemente condenado em processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo a conceder direito de resposta ao Instituto Alana, organização sem fins lucrativos que promove o direito e o desenvolvimento integral da criança. Essa condenação ocorreu porque o senhor, em 12 e 29 de setembro de 2017, publicou notícias consideradas falsas, ofensivas e caluniosas, além de xingamentos contra o Instituto, seus fundadores e membros. O senhor poderia relatar a esta CPMI os conteúdos ofensivos que integravam tais vídeos? Poderia nos explicar com base em que informações elaborou seus pronunciamentos? 3. Ainda em relação a essa condenação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sua sentença, afirma que o senhor utilizou dizeres chulos e resvalou para a zona proibida da calúnia, da difamação ou da injúria. Essa descrição feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em muito lembra a definição da prática do assassinato de reputação, que se utiliza largamente de notícias inverídicas para o atingimento dos seus fins. Nesse caso, qual o objetivo do senhor? Era difamar o Instituto Alana? Por que o senhor adotou essa postura? Senhor presidente, eu vou fazer essas primeiras 3 perguntas. Após a resposta dele, eu continuarei com mais perguntas. Ok, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Senhor Alain. Pela ordem. Pela ordem, deputado Felipe solicitou primeiro. Deputado. Senhor presidente, é uma questão de ordem, porque quando a relatora falava no início, eu fiz questão de falar fora dos microfones, né, quem fazia as denúncias. Né, daí foi colocado que essas denúncias foram postas através do requerimento de autoria do deputado Rui Falcão e aprovado o requerimento este por essa comissão. E a relatora disse, nesse momento, que tinha vários processos. No atual presente da fala dela, no atual momento, ela só disse sobre um processo. Então é importante deixar claro que parcela dessas denúncias que foram colocadas pela eminente relatora Lídice da Mata foram trazidas pelo deputado Rui Falcão. Só para deixar isso registrado. Presidente, deputado, respondendo a sua questão de ordem, o depoente está aqui ao nosso lado, eu tenho certeza que ele tem total capacidade de responder a todos os questionamentos de qualquer senhor presidente, só um contradito aqui, só para fazer... Questão de ordem, deputado... Além disso, senhor presidente, eu Marcos Feliciano. Afirmei que não terminei ainda, apenas falei sobre tempo das perguntas, onde a relatora tem total liberdade e tempo que ela bem desejar. Senhor presidente, momentos antes de eu chegar aqui, eu fui citado aqui pelo nobre senador Humberto Costa, e eu queria saber se Vossa Excelência me concederia a oportunidade de poder me defender aqui. Vossa Excelência já está com a palavra. Não, posso? Foi citado. Quem é citado aqui por qualquer colega, eu vou dar a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos que aqui estão, a fala do deputado Humberto Costa se deu por conta de uma desavença entre esse deputado e um outro senador, que é o senador Randolph, que infelizmente não se encontra aqui. Acabou? Onde está? Tudo bom, senador? O senador Randolph, ele protocolizou, se não me falha a memória, um requerimento pedindo uma oitiva minha aqui na CPI.
Eu não sei como vou poder ajudar, né, aqui na CPI, porque eu nunca espalhei nem fake news, nem notícia falsa. Contudo, com respeito ao senhor e ao colegiado, eu me coloco aqui à disposição para ser ouvido pelos colegas quando desejarem me ouvir, porque quem não deve, nada teme. Mas o que me espanta, senhor presidente, senhores deputados, é que o senador Rodolfo protocolou isso apenas um dia depois de eu ter discutido com ele nas redes. Ou seja, ele protocola isso um dia depois que eu discuto com ele nas redes, e pior, ao fazer o requerimento, ele não colocou que esse foi o motivo. Veja bem, senhor presidente, caros colegas, o senador Rodolfo, ele simplesmente quer instrumentalizar essa comissão, instrumentalizar os colegas, que com medo de vingança pessoal contra mim, querendo atingir. Então, isso é muito estranho, isso, né? Deixa essa palavra aqui ao senador Randolfo, que está ali atrás me ouvindo. Ele se refere a um áudio, inclusive, que vazou, né? Inclusive, um áudio que eu mandei para um amigo meu lá do estado do Amapá, que tudo começou por causa desse tweet aqui, ó. Senador Randolfo, ele tuita dizendo que apresentará contra o presidente Jair Bolsonaro por crime de obstrução à justiça. E eu escrevi para ele, esse crime não existe no Código Penal brasileiro, não. Isso existe no Código Penal americano, né? E se ousar fazer, eu representarei contra ele na PGR por crime de comunicação falsa, né, por assim dizer. Em momento nenhum atingiu o senador de maneira pessoal, isso é sempre muito respeitoso, não há nenhuma briga pessoal, nós inclusive conversamos sempre quando estamos pelos corredores ou mesmo em plenário. Após isso, o senador respondeu para mim de maneira ofensiva, como faz parte da esquerda, com todas as pessoas que se opõem a eles tentam humilhar, denegrir, destruir, e eu já sou acostumado com isso, que eu sou do embate desde 2013. Então, ao meu ver, senhor presidente, no áudio que vazou, que é o motivo de tudo isso, eu estou fazendo política. Eu não incitei a ira, não incitei ao ódio. Espancamento, na nossa linguagem, é para você pegar pesado com a pessoa, né? Me questionaram, mas o senhor é pastor. Se quiserem falar com o pastor, vão na minha igreja. Lá na igreja nós vamos falar um sermão sobre Cristo. Isso aqui é política. Desde que o mundo é mundo, se arregimentam pessoas para lutar a sua causa. Foi apenas isso que eu fiz. Se eu quisesse cometer algum tipo de crime, eu teria comprado a militância. Ou teria usado, como dizem aqui nessa comissão, robôs. No áudio eu pedi a um pastor amigo meu, disse, peça para que o nosso pessoal se contraponha na questão das ideias, um espancamento de ideias, e nada mais do que isso. Pois bem, para encerrar aqui essa pequena fala, senhor presidente, como eu disse, que não é normal é que o senador apresente um requerimento claro, com desvio de finalidade, pois ele não quer aqui elucidar com o requerimento, ele quer apenas que essa CPI, como meio de intimidação, atinja esse deputado que aqui está, que já se colocou à disposição independente de qualquer coisa, tá bom? Inclusive, presidente, eu estou protocolando este ofício aqui, que está na minha mão, devo entregar para o senhor daqui a pouco, assim terminar a minha fala, e neste ofício aqui, dirijo a Vossa Excelência, eu oficializo que estou à disposição da CPMI e também estou solicitando um requerimento do senador Randolfo que seja remetido para as consultorias jurídicas da Câmara e do Senado para um exame prévio de legalidade. Explico por quê. Como disse, no meu entender, o senador Randolfo usou o requerimento com desvio de finalidade, atuando em causa própria em um processo administrativo que é vedado pela Lei 9.784, que proíbe isso no seu artigo 18. Talvez por isso mesmo o senador Randolfo não tenha citado no requerimento que a briga dele era por conta de uma discussão nossa aqui nas mídias sociais. A voz do povo está digitalizada, senhor presidente. Quando um senador de esquerda tenta fazer isso com esse tipo de intimidação, ele está dizendo que eu não posso pedir ao meu público, não posso pedir àqueles que pensam como eu de se manifestarem. Ora, termino aqui, senhor presidente, obrigado pela sua paciência. Enfim, há uma clara violação do princípio constitucional da impessoalidade em um requerimento com claro desvio de finalidade. Para mim, o senador Randolfo, nessa histeria de tentar me atingir a qualquer custo, cometeu o ato de improbidade administrativa no desvio da finalidade. Talvez seja do Ministério Público isso investigar. E para encerrar mais ainda, senhor presidente, agora, sobre fake news, o senador entende bem. O senador colocou um vídeo na internet, que teve uma repercussão internacional, acusando 50 garimpeiros lá no estado de Amapá de terem matado o cacique de uma aldeia. Isso provocou um colapso internacional. O presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, foram espancados, literalmente, por toda a esquerda, até que ele não contava com algo inusitado também. As aldeias indígenas, quando enterram um índio, eles não aceitam que se faça exumação de corpos. Mas, por infelicidade, ou por sorte do destino, a aldeia autorizou a exumação do corpo do cacique, e então foi averiguado que o cacique morreu afogado.
A fake news é dada por esse senador. E esse senador me acusa aqui de fake news. Não fiz fake news, estou à disposição de Vossa Excelência, estou à disposição aqui do colegiado, respeito esse colegiado, mas não vão me intimidar. E disse mais, se o senador Randolph continuar com essa história de atacar o presidente Jair Bolsonaro usando mecanismos estranhos, vou sim contra ele na PGR protocolar, porque esse tipo de ação não é aceito aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Rui Falcão, que foi citado. Depois o deputado Randolfo Rodrigues, que foi citado. Não, eu não quero tomar mais tempo aqui, tem uma tentativa de esvaziamento. Eu não vou nem responder ao deputado Felipe Martins, que não me citou ofensivamente, Felipe Barros. A fixação de vocês na Felipe Martins é que as ligações são tão próximas que a gente acaba se confundindo, né? Tudo junto. Mas eu não foi uma citação ofensiva, então eu falarei na minha vez. Obrigado, presidente. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues, que foi citado pelo deputado Marco Feliciano. Várias vezes, inclusive, presidente. Mas, enfim, presidente, para o julgamento da comissão, o senhor me permita. Meu querido líder Guaraci, tudo bom? Por favor, amigo, dá um abraço do pastor Gesiel por mim, agradece a ele aí pela atenção, por ter saído aí na minha defesa. Não sou jurista igual ele, mas eu leio um pouco, né? E esse senadorzinho aí precisa de um trato, viu? Se puder me ajudar mais, se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele, no Facebook, espancar ele começa a baixar a bola. Um abraço. Presidente, espancar não pode ser uma linguagem, primeiro, cristã. Eu sou cristão. O Cristo que eu conheci ensinou a dar a outra face. O Cristo que eu conheci foi espancado, foi torturado, morreu sob espancamento. E usou, inclusive, o chicote quando foi preciso. Presidente. Com a palavra, senador Randolfo. Então, o Cristo que eu conheci, ele ensinou a linguagem do amor, da paz. Então não pode ser uma linguagem, não é uma linguagem cristã. Não digo nem de alguém que se proclama emissário do Cristo. Eu digo que não é uma linguagem cristã. Segundo, é isso que essa CPMI está discutindo. A linguagem do ódio, que também não pode ser uma linguagem da política. A política é a mais humana de todas as ciências. E ela não foi construída para ter a agressão de uns para com os outros. O debate político, um pedir a representação contra o presidente da República, outro pedir representação ou divergir de um senador da República ou de um deputado federal. O debate político entre governo e oposição aqui, por mais duro que venha a ocorrer, as palavras duras fazem parte da política. As linguagens do linchamento, do espancamento, linchamento e espancamento, dar uma lição, isso são palavras utilizadas na criminalidade. São palavras que são utilizadas no dia a dia do crime. São criminosos que dizem, tem que dar uma lição naquele dali. Tem que espancar aquele outro. O deputado fala de um fato que ele não tem conhecimento. Ele poderia conhecer o povo Oyampi lá do Amapá e saber as ameaças que eles estão Conheço, já estive lá várias vezes, hoje. senador. E ele não sabe Mais que uma vez este cometendo fake news aqui. Presidente, Por favor, deputado, o o senador deputado está não muito lhe interrompeu. nervoso. Mantenha a palavra Ela dele. tem estado muito nervosa muito nervoso desde o último domingo. Então, pedi um pouco de tranquilidade para ele. Mas, enfim, em relação ao povo Oyampi, basta ir lá e saber as ameaças que eles estão sofrendo. Que eles estão sofrendo principalmente nos tempos atuais. Mas não vou me reportar a isto. Eu vou me reportar que é objeto dessa comissão, senhor presidente, senhora relatora. Também investigar as linguagens do ódio. Porque as linguagens do ódio têm sido disseminadas nas redes sociais. Têm sido propagandeadas para aniquilar adversários e para aniquilar todos aqueles que se oponham, e o que essa CPI está investigando, aqueles que se oponham a este governo. Não só aniquilar adversários, aniquilar personalidades públicas, aniquilar aqueles que ousam, em algum momento, divergir. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso do deputado Alexandre Frota. Enfim, aniquilar o divergente. Isso não é da democracia, isso não é da política. Isso não é da política. Então, presidente, essa CPMI também tem um objeto.
é investigar a linguagem do ódio por uma razão. Ela é contra a democracia, ela é contra a política. Espancar o outro, agredir o outro, dar uma lição ao outro, isso não são palavras da política. Isso não são palavras cristãs, isso são palavras que povoam o espaço da criminalidade. E só cabe a Ministério Público, Polícia e Comissão Parlamentar de Inquérito investigar. Senhor presidente, senhores parlamentares. Senhor presidente, quero falar como vice-líder do governo. É o regimento. Vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Mas eu queria os senhores parlamentares. É regimental. Eu queria solicitar aos senhores parlamentares que o intuito desta tarde, dessa sessão, é ouvirmos aqui o senhor Alano Santos. Se querendo ganhar no cansaço. Ele já está aqui reclamando que está demorando. Até uma hora ele não foi ouvido em nada praticamente. Então, se for esse debate, é melhor a sessão ser concluída e o cara vai para o plenário de sua casa e chegar lá. Essa briga tem que ser resolvida em outro horário. Vamos aqui. Pois é, vamos manter o foco. Peço a compreensão dos senhores. Não, eu penso... Vamos ouvir os depoentes. Ao final, o senhor dá a palavra a quem quiser. Eu fiz o meu pedido, eu quero ser ouvido agora, porque eu tenho outros compromissos, senador Rondon. É isso que eles querem. É regimental, presidente. Na condição de vice-líder do PSL, conceda do vice-líder, que o líder não está presente. Vice-líder do conceda governo. a palavra ao deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela. Regimentalmente. Muito obrigado pelo senhor ser um regimentalista ao pé da letra. É assim que funciona o parlamento. Senhor presidente, a linguagem que eu usei é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Só não entende uma metáfora dois tipos de pessoas. Ou um analfabeto funcional, que foi para a escola e não aprendeu nada, ou seja, até aprendeu a ler, mas quando lê não entende que lê, ou se usa de má fé. Mas só pode usar de má fé quem é uma múmia. Né? Só múmias usam de má fé. E talvez a pessoa a quem enderecei essa palavra múmia saiba. Né? Porque crime, de fato, acontece quando o seu nome é dado na internet, por exemplo, ou por toda a imprensa, quando você recebe dinheiro da Odebrecht. E o seu nome aparece lá como múmia. Presidente, me permita, presidente. Isso não cabe. Senhor presidente, eu estou falando. Isso aí não existiu. Isso aí não existiu. Deputado Rondon. Foi mais do que deputado Rondon. Vossa Excelência foi citar novamente. Darei a Vossa Excelência o direito de resposta da. Eu não citei o nome de ninguém, senhor presidente. Eu falei múmia. Tem alguma múmia aqui dentro? Somente múmias podem pedir para se defender aqui. Eu não gastei 150 mil para mudar cada dentária. O senhor está vendo isso, senhor presidente? Se é nesse nível? O senhor está vendo isso, Senhores parlamentares, vamos ter calma, tranquilidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Parlamento quer tranquilidade, quer paz. Vamos continuar a falar aqui. Senhor presidente, fake news, já está sendo lá, fake news é notícia falsa. Se o senhor pegar a rede de informação do nobre senador que tanto falou de mim, só vai ver inúmeras fake news ali. Eu citei a dos índios aqui, ele falou inclusive, né, que eu não conheço a questão dos índios. Pois bem, eu estive lá na aldeia, falei com pessoas da aldeia. As pessoas da aldeia me disseram que são usados, não uma, não duas, mas sempre, como uma cortina de fumaça para trazer a atenção das mídias internacionais e sempre para atingir esse governo atual. Então, é muito ruim, de fato, nós estamos aqui numa CPI como essa, de tratarmos de coisas que não faz parte dela. Eu vejo que pessoas sendo convocadas para falar de assuntos que, ao meu ver, são desconexos. A CPI acaba perdendo até a sua legitimidade. Mas, só para deixar aqui bem claro, eu não cometi crime algum e nenhum dos fatos aqui acusados. Inclusive, falaram aqui agora, deputado Felipe, sobre dentes, né, que eu fiz um tratamento dentário. Fiz um tratamento como direito adquirido por nós que somos parlamentares. Inclusive, o senador que me citou tem direito também. Se alguém vai dizer que é imoral, para mim não é imoral. Imoral é a população brasileira não ter condições de se tratar. Isso sim é imoral. Mas enquanto nós temos, tem pessoas aqui dentro, senador, que já que o senhor citou isso, nós podíamos aqui fazer uma CPI sobre o plano dentário aqui da Câmara. Há um senador aqui que gastou R$1.200.000 de conta de hospital. É um direito adquirido. Então não vamos ser hipócritas e usar essas coisas. Eu estou falando de coisas sérias. Estou falando de gente que se locupletou de dinheiro. Eu tenho 5 minutos, falta 3 minutos ainda, senhor presidente. É porque ele marcou o tempo errado aqui. Não, marcou errado não. Quem marcou errado? Foi na que Vossa Excelência começou a falar e eu solicitei para ele marcar. Então, desculpa. Então, quanto tempo eu tenho então ainda? Mas fale, conclua. Senhor presidente, obrigado. Muito obrigado. Então eu só quero dizer aqui mais uma vez, eu não tenho meu nome enrolado em nenhum tipo de processo
por desvio público, deputado Eduardo Bolsonaro. Meus posicionamentos são posicionamentos políticos. Eu não tenho nada pessoal contra o senador, nem contra nenhum parlamentar aqui. Como eu disse, são posicionamentos políticos. O que não pode ser feito é se instrumentalizar essa CPI para atingir um companheiro. Só porque a pessoa ela perdeu o jogo. Ao perder um jogo político, usa esse tipo de instrumento para poder intimidar a gente. Isso não vai acontecer, não vou aceitar esse tipo de intimidação e estou aqui, como eu disse, à disposição. Se, caso Vossa Excelência, presidente, resolva me convocar para cá, estarei à disposição. Todavia, espero que o senhor atente aí para a carta que eu lhe enviei, para que seja analisado dentro dos parâmetros jurídicos, tá bom? E a senadora Lídice da Mata, meus parabéns aí por a senhora ser tão coerente e tranquila, estando como relatora dessa CPI. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero esclarecer ao deputado Marco Feliciano que essa presidência não convoca ninguém. Eu coloco para votar e o plenário da comissão é que decide. Presidente, muito obrigado. Uma vez sendo convocado, o colégio assim aceitando, estarei aqui, viu? Pela ordem, deputado Frota. Eu gostaria que a relatora falasse novamente, porque agora já houve tudo. Pela liderança da rede, senador Randolfo. Não, presidente, em um minuto falarei, é bem breve. Só para deixar bem claro, é má fé, no mínimo isso. Eu não respondo um processo, ao contrário de outros. Não respondo um. O dito agressor esqueceu de um detalhe simples. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, em ato contínuo, arquivou uma falsa delação que tinha ocorrido nesse sentido. Isso é fake news. Isso é notícia falsa. Agora, ter gastado R$150 mil para colocar dente de diamante, isso não é notícia falsa, não. Eu solicito à nossa relatora que repita as perguntas novamente, porque o nosso depoente aqui já está preocupado e com razão. É tanto assunto que ele termina... A senhora poderia repetir novamente, por gentileza, e começar agora? Inclusive, eu tinha oferecido ao Marcos Feliciano uma permuta no dente para não ter esse problema. Com a palavra, a deputada relatora Lídice da Mata. Vou retornar. De fato, o senhor ofereceu, mas já tinha citação sido feito. De notícias que foram consideradas... Deputada, só um instantinho. Eu gostaria que Vossa Excelência, em vez de fazer 3 perguntas, fizesse uma e o depoente responde, depois faz a outra, porque talvez confunda. Tá certo. Melhor. Vou perguntar, quer que eu retorne as notícias falsas? Por favor. Não, é só as perguntas. Rapidamente, a falsa venda de reserva indígena para uma empresa irlandesa. Não, aqui não é uma pergunta, eu estou citando a falsa ligação de uma quadrilha na Bahia a Fernando Haddad, a falsa notícia de que o jornalista Glyn teria sofrido um infarto por consumo excessivo de cocaína, a falsa notícia de que pedófilos estariam pedindo para serem aceitos por comunidade LGBT, a atribuição de declarações falsas à repórter Constança Rezende, a falsa afirmação de que o músico britânico Roger Waters, fundador do Pink Floyd, estaria envolvido em um esquema de corrupção do PT. Perguntas. Em sua opinião, como o senhor vê o site Terça Livre, qual a motivação do site Terça Livre em publicar um volume tão grande de informações checadas e consideradas inverídicas? 2. Pois não. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Muito bem, boa tarde a todos os senhores deputados. Obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer esses inúmeros ataques de notícias falsas feitas por empresas milionárias, né, que têm um volume e um alcance maior que o meu. Por exemplo, só sobre a questão das terras indígenas, primeiro que é uma decisão judicial, está aqui no site do Estadão, né? Nós temos uma decisão judicial que foi noticiada. Se a checagem de fatos não percebeu que é uma decisão judicial, creio eu que não cabe a mim ter aqui um debate se a checagem de fatos, se elas são boas ou não, se elas são competentes ou não. A senhora falou também, deixa eu ver aqui, que a senhora vão tantas aí que a senhora citou.
falsa ligação de quadrilha com Haddad. Pois bem, todos nós sabemos da crise intelectual que o Brasil vive hoje. A incapacidade das pessoas de ler, escrever é muito grande. O índice de analfabetismo funcional é elevadíssimo. Eu perguntaria aos senhores, por exemplo, essa matéria aqui do Catraca Livre, onde diz Dimenstein, : carta da prisão mostra farsa de facada de Bolsonaro. É óbvio que quem sabe ler e escrever entende que não é o Dimenstein quem está dizendo que a facada foi falsa. Ele está dizendo que foi uma carta que diz isso. E o jornalista ele tem a prerrogativa de poder noticiar isso aqui. Eu quero que o Dimenstein tenha liberdade para poder publicar isso aqui. Só que não querem me dar a liberdade de publicar a opinião de outras pessoas. Se alguém quiser tratar da carta que o Dimenstein utilizou, que use o foro próprio para isso, competente, para questionar ao Dimenstein se a carta realmente prova ou não se a facada que Jair Messias Bolsonaro recebeu é falsa ou se é verdadeira. Só que nós estamos imersos num lamaçal de deserto de ideias. Pessoas que não sabem ler e escrever, que quando nós noticiamos alguma coisa que alguém disse, quer atribuir isso ao portal. E isso é matar a imprensa. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu posso continuar? Pela ordem. Caixa de ordem. Pela ordem. Com todo respeito, deputada Lídice da Mata, a senhora é relatora, ele não está respondendo a sua pergunta, ele está tergiversando. Deixa ele concluir. Não, ele não está respondendo. Presidente, aí não dá, presidente. Deputado, olha, vamos ouvir ele terminar de falar. O depoente está fazendo o arrazoado para responder a pergunta dele. Isso é um direito que dá ele. Então não vamos aqui colocar a cabeça em casca de ovo. Prossiga. Responder sim ou não. Ele pode exatamente dar o contexto e fazer o raciocínio. Eu peço que seja respeitado o depoente aqui. Muito obrigado. Ademais, eu estou aqui com a minha advogada exatamente para poder salvaguardar todas as prerrogativas constitucionais, né, que tenho direito. Bem, sobre a questão do Glenn Greenwald, que diz aí na matéria, todo jornalista ele tem a prerrogativa constitucional de sigilo de fonte. E como o Glenn Greenwald não está aqui para me perguntar ou não quis procurar em juízo para poder me processar sobre isso, creio que aqui não é o ambiente e nem o local próprio para responder essa pergunta. Eu, como jornalista, noticiei o que minha fonte me disse. Se o Glenn Greenwald acha que há alguma mentira, ele que use, então ele que use, né, senhor? Eu acho que o senhor vai concordar comigo. Ele que use. Então eu não posso usar da Constituição. O senhor concorda que eu não posso usar da Constituição? A palavra... Presidente, é debate, presidente. Presidente, é debate, não. A palavra está mantida com o depoente, senhor Alain. Muito bem. Bem, o único que tem legitimidade a requerer esclarecimentos, inclusive em juízo, né, que tem tutela jurisdicional para isso, né, que pode ir a juízo, não fez com relação à matéria de Glenn Greenwald. Com relação a pedófilos estarem sendo aceitos na comunidade LGBT, cabe lembrar que a comunidade LGBT não há um CNPJ, um CPF, ou seja lá o que for. É um grupo. Um grupo, assim como pessoas podem se dizer de esquerda, pessoas podem se dizer de direita, e há um debate se um grupo representa ou não aquela ideia. E há, sim, provas contundentes de grupos LGBT que, sim, querem aprovar a pedofilia. Isso está vastamente documentado, não apenas no Brasil, como no mundo. O caso da Constância Rezende, antes da Constância Rezende, o caso do Roger Waters é a mesma coisa, tá? Ele é o único legítimo e requerente, o único legítimo a requerer esclarecimento em juízo em relação à matéria. No caso da Constância Rezende, repito, né, o problema de analfabetismo funcional presente hoje no Brasil. Eu tenho aqui comigo fé pública e não opinião subjetiva. Isso aqui é uma ata notarial, tanto da tradução como da transcrição juramentada das matérias, tanto do blogueiro francês como do site americano. A única coisa que a minha jornalista Fernanda Salles fez foi
publicar a matéria do blogueiro francês e a matéria do site americano. Cabe lembrar que foi citado que o Mediapart falou que a matéria era falsa. Bem, o Mediapart, ele é uma plataforma. Seria como se o Facebook quisesse responder sobre uma matéria publicada por alguém. É impossível que uma plataforma venha dizer... É a opinião do dono da plataforma. Ele tem essa liberdade, ele tem essa prerrogativa, né, constitucional, tanto na França como aqui no Brasil, de dizer que ele concorda ou discorda de alguma matéria. Então, a Constância Rezende, repito, a Constância Rezende também é a única pessoa que tem a legitimidade para requerer qualquer explicação em douto juízo, né, um juízo próprio para isso, porque não há tribunal de exceção. Cabe lembrar isso aqui, não há um tribunal de exceção. No caso da Constância Rezende, que é esse aqui, e no caso do Alana, cabe lembrar que a senhora citou um processo, né, no caso da senhora não, aos fatos, senhora deputada? Quem foi que falou? Os fatos. Aos fatos. Os fatos. O senhor foi recentemente condenado em processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o aos fatos citou um único processo que foi o de direito de resposta. Direito de resposta não é nenhuma condenação de fake news. Todos os outros processos eu venci. Tanto do Instituto Alana como da associada do Instituto Alana. Eu venci na esfera criminal, eu venci na esfera civil, a única coisa que ela ganhou foi o direito de resposta. Vejam, estão querendo transformar, a empresa Aos Fatos está querendo fazer o seguinte, já que o Alan dos Santos foi condenado a dar direito de resposta, vamos omitir que o Alan dos Santos venceu na esfera criminal e na civil sobre todas as prerrogativas que Aos Fatos está publicando. Isso é fake news, dentro de uma comissão que investiga fake news. Então, Aos Fatos tem que ser chamada aqui a dar esclarecimentos. Porque não sou eu quem tem que dar esclarecimento, é Aos Fatos, a empresa que foi dada credibilidade para essa CPMI. Ela enganou os senhores, omitindo um número 3, 4 vezes maior de processos. Porque eu venci 2 ações, 3 ações, 4 ações, e ela citou uma. É triste ver que Aos Fatos está enganando os senhores no intuito de querer vencer essa terrível ação que existe no mundo hoje de notícias falsas, sobretudo de empresas bilionárias que têm o poder de disseminar essas notícias falsas contra um site pequeno como o meu. E o senhor... a última pergunta foi... Não, ainda não fiz a última pergunta. Não, aqui do Haddad, as matérias do Haddad. Não, eu não perguntei, eu citei. Não, sim, no caso, essa matéria do Haddad. Então, na matéria do Haddad, isso, quadrilha ligada à Bahia, também foi a mesma situação desta do Dimenstein. O jornalista precisa divulgar. Quem tem que responder sobre isso é quem está dando a informação. Se o jornalista tiver que dar toda hora, quebrar o sigilo de fonte dele, como nós vamos balancear a democracia, senhores? Imagine que só numa ditadura é que realmente o jornalismo não pode ser exercido para ter check and balances. O jornalismo ele precisa ser livre para poder emitir as suas opiniões. E se tiver algum problema, que seja procurado no juízo competente, como aconteceu no caso da Campos Melo. A Campos Melo afirmou peremptoriamente que as empresas que usaram o WhatsApp estavam absolutamente ligadas ao candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro e que aquilo era ilegal. Ela afirmou isso peremptoriamente. Foi uma opinião da Campos Melo e não uma matéria jornalística. E mesmo assim, o presidente Bolsonaro foi absolvido. E isso não é fake news? Vejam, estão querendo calar a liberdade de expressão dos jornalistas. E essas empresas, como Aos Fatos, estão fazendo isso, senhores. Senhor presidente, eu quero voltar a insistir. O senhor afirmou
que foi condenado a direito de resposta por quadrilha da Tida sacando 68 milhões para Haddad no Terça Livre. A senhora pode ler a matéria? Não, eu apenas recebi não, porque aqui. Só o título... Mas independente disso, eu quero voltar, por favor. Eu gostaria que o deputado Rui, no seu momento, lesse a matéria. Isso coloca em xeque o depoimento do convocado. Eu gostaria que voltar a perguntar ao senhor. O senhor reconhece que foi condenado ao direito de resposta por xingamento? Não foi publicou inverdades ofensivas, caluniosas. Não, senhora, desculpa, senhora deputada. Conteúdos ofensivos que integravam os vídeos que Vossa Senhoria... Pois não. Permita-me, deputada. Lembre-se, aqui cabe lembrar o seguinte: a única condenação é de direito de resposta. Direito de resposta a alguém que foi ofendido. Não, tudo bem. E se sente no direito de pedir a resposta. Sim. Pelo que eu entendo da lei... Mas o objeto não era... O objeto dessa CPI... Peraí, presidente. Senhor presidente, quem está falando é a relatora. Eu, como relatora, tenho que ter a liberdade de questionar. Se a senhora não consegue entender isto, eu não estou fugindo de escopo nenhum. A CPMI não estou fugindo de escopo nenhum. Vai começar a querer ganhar no grito. O pessoal está querendo ganhar no grito, senhor presidente. A palavra está mantida com a senhora relatora, deputada Lídice da Mata. Vou continuar perguntando. Esse foi o primeiro processo, o processo de solicitação de direito de resposta a alguém que, portanto, sentiu a necessidade de dar uma resposta por não corresponder à verdade. Segundo, o processo do delegado Rodrigo Moraes. O senhor foi recentemente condenado a retirar a matéria do seu site e a pagar indenização a título de danos morais ao senhor Rodrigo Moraes Fernandes, delegado da Polícia Federal. A matéria tinha como título: Bomba, delegado do inquérito de Adélio trabalhou para o governo do PT. Segundo decisão judicial, a matéria veiculada apresenta mais que o relato dos fatos, contendo sensacionalismo e juízo de valor. A decisão também afirma que a matéria tem cunho pejorativo e sensacionalista acerca da atuação profissional do servidor público. O senhor concorda que com a condenação que lhe foi imposta pelo juiz Marcelo Pereira da Silva, concorda que houve esta condenação? Posso responder? Com a palavra ao depoente. Acho que a gente pode ficar com uns ânimos mais acalmados, né? Senhor presidente, essa história de toda vez que uma mulher fala... Peraí, quem está falando sou eu. Então tá bom, só fala novamente. Senhor presidente, o convocado aqui vem aqui para dizer como é que os ânimos têm que estar, é um pouco complicado. Calma, gente, calma. Eu não aceito. Eu tenho muitos anos de vida pública. Não foi sobre a senhora que eu falei. Calma. Eu não falei para a senhora, eu falei para todo mundo. Com a palavra, a relatora. Tenho muitos anos de vida pública e conheço bastante o regimento da casa, para não permitir esse tipo de comentário. Portanto, eu quero que o depoente me responda com o respeito devido, de forma também respeitosa ao plenário, que é assim que é a condução nesta comissão. Então, eu peço apenas que me responda se concorda que houve uma condenação imposta pelo juiz Marcelo Pereira da Silva. Senhora deputada, em primeiro lugar, o intuito não é ofender a uma pessoa, só estava querendo dizer que os ânimos estavam exaltados na comissão e não com relação à senhora, em primeiro lugar. Segundo lugar, a matéria não é minha, está na minha empresa, né? Está no meu portal. A matéria não é do Alan dos Santos, é da empresa Terça Livre. Terceiro lugar, eu estou recorrendo a esta decisão pelo simples fato de não concordar. Se eu recorro à decisão é porque eu não concordo. Terceiro, o meu jornalista, ele disse que o delegado esse é o delegado que investigou o caso do Adélio Bispo. Esse delegado, que venceu em primeira instância,
ele trabalhou na gestão do PT, do Pimentel, em Minas Gerais. O único erro do meu jornalista foi não ter dito que era na gestão do PT. E ele disse, trabalhou para o PT. É uma maneira de se comunicar que, se no caso o delegado se sente ofendido, ele tem todo o direito de ir à justiça. Agora, se nós formos aqui tratar de decisões judiciais, creio eu que essa CPMI não está voltada para este mérito. Nós estamos aqui para discutir notícias falsas. Se o delegado trabalhou na gestão do PT e nós noticiamos que ele trabalhou para o PT, no caso, indicando que ele trabalhou na gestão do PT, isso não é uma notícia falsa. Senhor presidente. Com a palavra, relatora, para a próxima pergunta. Senhor presidente, quem determina o que é afeito a essa investigação somos nós, não o depoente. O depoente apenas responde ao que ele foi perguntado. Ele não tem que dar um juízo de valor sobre esta CPMI, senhor deputado. Por mais que o senhor deseje, o senhor pode, ele não. Questão de ordem, questão de ordem, presidente. Com a palavra, deputada Alice da Mata. De liberdade de expressão. Senhor presidente, estão atrapalhando a relatora, senhor presidente. Eu quero falar faz tempo, estou na minha aqui, mas tem gente que não para de falar. Eu não vou aceitar debate com os senhores deputados. Questão de ordem, artigo 5º da Constituição. Da investigação que conduz. Garante o direito à ampla defesa. Quero perguntar... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria, deputada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem para Vossa Excelência. Presidente. O artigo 5º da Constituição garante a todo depoente tanto ficar calado quanto o direito à ampla defesa. Ele não pode sofrer limitação na resposta dele de dizer que ele não pode dizer em sua defesa que o que ele fez não é objeto dessa CPMI. Então, quando ele afirma que se ele foi condenado, mas não por notícia falsa, que essa condenação foge ao escopo dessa CPMI. Retirar-lhe o direito de afirmar isso em sua própria defesa é violar o direito à ampla defesa, com o qual eu não posso concordar, daí porque a questão de ordem, solicito à nobre relatora que respeite o direito do depoente à ampla defesa. Com a palavra, relatora. Quero dizer à nobre deputada que o que ela fez foi uma defesa do depoente. E essa defesa não cabe por uma simples razão. O que reclamei foi do que ele falou. Nós estamos aqui para investigar. Ele não está aqui para investigar. Ele está sendo investigado. Há uma diferença básica na sua resposta. E nós, como investigadores, esta CPMI que vai analisar se a resposta que ele deu corresponde ou não. Eu posso achar que ele tem responsabilidade por ser o dono do meio de comunicação que foi condenado por uma notícia falsa, ainda que possa recorrer. Isso pode constar e deve constar no meu relatório, como uma possibilidade de criação de uma notícia falsa que é distribuída de alguma forma. Cabe a mim, como relatora, concluir isso ou não. Relatório que Vossas Excelências vão ter a condição de apreciar ao final do nosso trabalho. Portanto, trata-se de uma precipitação e uma necessidade de defesa que não tem nenhum sentido, porque ele tem o acompanhamento de uma advogada nesta sala que pode lhe apresentar uma defesa se considerar que houve algum rompimento de respeito àquilo que a lei permite. Mas eu preciso continuar, senhor presidente, e tenho o direito a fazer algumas outras perguntas. E perguntas que dizem respeito ao site, já que o site de sua propriedade está sendo acusado de divulgar uma notícia falsa ou outras notícias falsas. O senhor... As receitas obtidas pelas pessoas jurídicas, das quais o senhor é proprietário ou sócio, foram devidamente declaradas à Receita Federal? Sim. O senhor, portanto, entregaria, se necessário, se fosse julgado necessário por essa CPMI, isso eu perguntarei a diversos, não é apenas ao senhor, para que não se transforme em algo que tenha a compreensão de que tenha qualquer caráter de pessoalidade, o senhor entregaria o seu sigilo bancário e fiscal a esta CPMI para que pudesse ser aferida a regularidade fiscal das receitas obtidas por Vossa Senhoria e por suas
empresas? Olha, a minha advogada está me lembrando aqui que não é objetivo da CPMI investigar a regularidade fiscal da minha empresa. Entretanto, porém, todavia, contudo, trago aqui aos senhores, com toda a liberdade e alegria, sendo bem sincero para a senhora, eu tenho orgulho de dizer que sou dono do maior portal conservador de notícias da América Latina e não recebo um centavo do governo. Aqui está o boleto da minha residência em meu nome, aqui está a receita da minha empresa, com todos os detalhes, que se vocês podem olhar depois. Ótimo. A evolução da empresa, o crescimento da nossa empresa. Aqui está o boleto, e mais adiante eu vou mostrar o comprovante de pagamento da minha casa, que eu aluguei, na qual funciona a residência e a empresa, porque é uma empresa pequena, então não tem como manter 2 imóveis aqui com o tamanho da empresa que nós temos. Afinal de contas, a gente não serve dinheiro da SECOM, de ninguém, né? Então, tem uma casa onde moram 2 funcionários comigo e que custa a mansão, né? No valor, está aqui, de R$ 6.600. E aqui também, como dito já anteriormente, isso aqui é um extrato do meu cartão de crédito. Olha que frato, que legal. Isso aqui é o extrato do meu cartão de crédito da Localiza, constando o pagamento do carro de luxo, como o senhor nobre deputado disse, que é o Corolla. Inclusive, não é nenhum deboche, eu peço até o Salim Matar para me dar um desconto, porque ele já trabalha no governo, defende o governo, gostaria sim mesmo de ganhar um desconto, porque é um preço caro, então eu pago isso aqui. E aqui está o comprovante de pagamento da mansão de R$ 6.600 em Brasília, em meu nome. E, além disso, aqui há um relatório, né, que é feito tanto por voluntários quanto pela minha empresa contábil, né, a empresa que cuida da minha contabilidade, onde mostra todos os produtos da minha empresa, todo o crescimento da minha empresa, a receita. E aqui eu não tenho nenhum problema, mesmo que não seja objeto da CPMI uma investigação fiscal. Aqui nós estamos para tratar, eu só estou relembrando, né, que não estamos aqui para tratar de um problema fiscal da minha empresa, mas de notícias falsas. Entretanto, estou aqui trazendo aos senhores todo o crescimento da minha empresa, que simplesmente conta com a verdade dos fatos e com a força das pessoas que me apoiam, que podem, inclusive, acessar e assinar os meus produtos em revista tercalivre.com.br, assim como cursos.tercalivre.com.br. Senhor presidente, Espera aí. Presidente, relatora. Obrigado, Rui Falcão. Senhor Alan.